Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Olibário e hoje nós vamos falar sobre ela, a memória RAM, a memória principal do nosso computador. Então, sem mais delongas, vamos lá. RAM é a abreviação de Random Access Memory, memória de acesso aleatório. A gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que seria esse acesso aleatório. A memória RAM, se vocês tiverem visto o meu vídeo sobre a máquina de von Neumann, se vocês não viram, eu recomendo fortemente que vocês vejam aquele vídeo e vejam também o vídeo sobre o gargalo de von Neumann. É muito interessante saber essas coisas para saber desse conteúdo aqui. A memória RAM, ela serve para salvar dados, instruções e ela é milhares de vezes mais rápida do que os armazenamentos externos que nós temos. Mais rápida do que o HD, mais rápida do que o SSD. Isso significa o seguinte: quando o nosso processador tem que buscar alguma coisa na memória para ler ou escrever, é muito mais vantajoso que ele busque isso na memória RAM do que no HD ou no SSD, certo? Por conta dessa diferença de velocidade. Nós ainda não falamos sobre hierarquia de memória, não aprofundamos o conceito de memória cache. A gente vai chegar lá ainda. Mas o que a gente tem que pensar agora é o seguinte: a memória RAM ela é mais rápida do que o disco, então é melhor que o processador busque as coisas na RAM do que no disco. A memória RAM é formada por transistores e capacitores. Então os capacitores eles são responsáveis por fazerem um armazenamento de fato, e os transistores são os que abrem e fecham as portas para que a minha corrente passe pelos meus circuitos. Por ser formada por capacitores, ela depende de uma alimentação elétrica o tempo inteiro. Por isso que a gente fala que ela é uma memória volátil. Se a gente desconectar o nosso computador da tomada, ela vai se esvaziar. Qual é a estrutura de uma memória RAM? A memória RAM ela é formada por um número de células. Poxa, o que é célula? É cada linha da minha memória RAM. Então, cada linha dessa daqui consegue armazenar um conjunto de bits. Cada célula tem um endereço associado a ela. Esse endereço a gente não considera como parte dos dados da célula. É só o endereço dessa célula na minha memória RAM. Tá bom? Então aqui eu tenho o endereço da célula e aqui eu tenho o dado que está ali dentro da célula, que no caso vai ser uma instrução. Aqui nessa outra célula eu tenho o endereço dela, que é esse daqui. E aqui dentro da célula eu vou ter um dado que é um número. Aqui nesse endereço eu tenho uma outra instrução. Aqui nesse endereço eu tenho um endereço como dado da minha célula. Poxa, endereço como dado da célula? Como assim? Se o meu processador precisar do endereço de um operando para fazer um cálculo, por exemplo, ele vai buscar isso daí na minha memória. Eu posso ter também caracteres comuns, as letras, por exemplo. No começo do vídeo eu disse que RAM significa Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Na verdade, o que isso quer dizer é que na RAM a gente consegue ler e escrever algum dado diretamente em um endereço qualquer, ao contrário do que acontece, por exemplo, numa fita magnética. Se a gente quer ler alguma coisa de um ponto da fita, eu tenho que ir do começo da fita até esse ponto. Na RAM não, eu consigo acessar o dado diretamente no endereço. Quando o processador vai buscar uma instrução na RAM, ele geralmente busca uma instrução em um endereço e depois busca nos endereços contíguos. Mas não necessariamente é assim, não é uma regra. Ele pode buscar uma coisa em um endereço e a instrução seguinte estar em um endereço lá embaixo ou lá em cima na minha memória. Quando o meu processador vai acessar a minha memória, ele vai buscar pelo menos uma palavra na minha memória. Essa palavra pode ser, por exemplo, uma instrução do que ele vai fazer. Eu posso ter em uma única célula mais de uma palavra, assim como eu posso ter uma palavra ocupando mais de uma célula. Aqui eu tenho um esquema de 3 memórias RAM. Eu peguei essa ilustração do livro do William Stallings de Organização de Computadores e Arquitetura. Vamos dar uma olhada nessa figura? Aqui do lado esquerdo eu tenho memória principal 1, que ele abreviou por MP1. Ela tem 16 células, ou 16 endereços. Por que eu sei disso? Porque cada linha vai ser uma célula. Se eu tenho do endereço 0 ao endereço 15, então eu tenho 16 células, ou 16 endereços de células apontando para essas células aqui. Tá certo? E aí cada célula, nesse caso, tem 8 bits.
significa que eu posso armazenar 8 bits em cada uma dessas células. Se eu quero saber a capacidade dessa minha memória RAM, como que eu faço? Vai ser o número de endereços vezes o número de bits em cada célula. Ou seja, o número de bits que cabem nessa malha aqui inteira. No caso, eu tenho 16 células e 8 bits por célula. Portanto, a capacidade dessa minha memória é de 128 bits. Essa aqui do meio, eu tenho 8 células e cada célula tem 16 bits. Então, ela é uma memória de 128 bits também, mas com uma cara diferente dessa daqui. Aqui, eu tenho 12 células e cada célula com apenas 4 bits. Então, eu tenho uma memória de 48 bits. Vamos fazer alguns exercícios? Exercício 1. Uma memória RAM possui células de 64 bits cada. Então, cada célula vai ter 64 bits. Cada linha dessa daqui tem 64 bits nessa memória RAM do exercício 1. Supondo que uma palavra possui 16 bits, que cada endereço possui também 16 bits, quantas palavras podem ser armazenadas em uma única célula? Bom, eu tenho uma palavra de 16 e o endereço também de 16. E aí, o que a gente pode pensar? Será que os 16 bits do endereço fazem parte da minha célula? Não, eles não fazem parte da minha célula, eles estão associados a ela. Então, esses 16 bits do endereço, para o nosso exercício, não importam para nada. Estão aí só para nos atrapalhar. Então, eu sei que a palavra tem 16 bits e a minha célula ela tem 64 bits. Então, quantas palavras cabem na minha célula? 64 dividido por 16, 4 palavras. 2. Uma memória RAM possui 1024 endereços, ou seja, ela tem 1024 células. Cada célula possui uma capacidade de 32 bits. Quero que vocês esquematizem a memória e depois informem a capacidade de armazenamento da memória. Desenho da memória, que eu diminui um pouquinho o enunciado só para caber. Como vai ser? Eu tenho 1024 endereços, então a minha memória vai estar endereçada de 0 a 1023. E aí cada célula tem 32 bits de capacidade. Então eu vou ter o bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 até o bit 31. Esse é o esquema da minha memória RAM. Então daqui até aqui eu tenho uma célula de 32 bits. É só isso daí o esquema. Letra A está feita. Letra B. Qual a capacidade de armazenamento dessa memória? Bom, ela tem 1024 por 32. Então é só multiplicar 1024 por 32. Eu posso botar tudo na base 2. A gente já viu que 1024 é 1K. Se você ainda não sabe o que é K, giga, tera, mega, eu vou deixar um link aqui embaixo para você assistir ao meu outro vídeo sobre prefixos de unidades. Então, 1024 é 2 a décima, 32, 2 a quinta. Então, vai dar 2 a 15 bits. Ou então, eu posso pensar da seguinte maneira, 1024 é 1K. 1K vezes 32 bits, 32K bits. Então, aqui está a resposta em bits e aqui está a resposta em kbits. Exercício 3. Uma memória RAM possui 1 GB células. Cada palavra possui 32 bits, sendo que cada célula armazena meia palavra. A. Quais são o menor e o maior endereço dessa memória? Qual é a capacidade de armazenamento desta memória em gigabytes? Para resolver isso daqui, eu gosto sempre de fazer o esquema da minha memória. Não está pedido no exercício, mas ele ajuda muito a gente a visualizar essa memória e facilita na hora de responder. Eu sei que a memória RAM possui 1 GB células. Se ela possui 1 GB células, ela possui 1 GB endereços, 1 GB linhas. Então, os endereços vão de 0 até 1 GB menos 1. 1 GB é 1 bilhão. Na base 2, a gente vai denotar esse bilhão aí por 2 a 30. Então, é 2 a 30 menos 1. Tá? E aí ele diz o seguinte, cada palavra possui 32 bits e cada célula armazena meia palavra. Se a palavra possui 32 bits, então meia palavra possui 16 bits. Então, cada célula armazena 16 bits. Então, na célula, a gente tem os bits de 0
até 15. Então a letra A já está feita, né? Menor e maior endereço da memória. O menor é 0 e o maior 1 GB menos 1. Qual a capacidade de armazenamento da memória em gigabytes? Bom, a capacidade vai ser 1 GB, porque eu tenho 1 GB linhas ou 1 GB endereços, 1 GB células, vezes 16, que é o tamanho da célula. Então eu tenho 1 GB vezes 16 bits. Isso daí vai dar 16 gigabits. Ele perguntou em gigabytes. Então a gente tem que transformar o bit para byte. Para transformar de bit para byte, a gente divide por 8, porque 1 byte possui 8 bits. Então a capacidade é de 2 gigabytes. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!